Bem-vindo ao Doutor Demente, um podcast que promete trazer evidência com irreverência. Aqui nós temos a missão de Ai, Marcelo, eu tô achando que não vai dar certo. O quê? O que houve? Eu tô com a sensação que vai dar tudo... que vai tudo dar errado hoje. Meu objeto foi parado na alfândega, eu tenho que pagar um boleto que eles não querem gerar. A Cook tá aqui chorando na porta. Tô me tremendo toda. Editor, corta essa parte. Calma. Quer que eu vá te levar uma água aí? Não sei. Tô suando frio. Será que é Covid? A nossa deadline pra entregar esse podcast, Marcelo, é até hoje e eu tô aqui sem conseguir falar nada. Segura, respira. Provavelmente é só ansiedade. Me ajuda, Marcelo. Eu tô com falta de ar. Tá, peraí, também. Bom momento, queridos ouvintes. Então aqui é o Marcelo Rigoli, o Doutor Demente. Eu sou psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, professor universitário de pós-graduação, sou mestre e doutor em cognição humana pela PUC do Rio Grande do Sul e jogador de Magic nas horas vagas. É mesmo, posso garantir. Eu sou a Anne Rigoli e eu gostaria de agradecer pelo sucesso do primeiro episódio do nosso podcast. E é muito motivador saber que existe uma comunidade se formando junto com o nosso projeto, né? Ah, Marcelo. Oi. A gente teve feedback. Algumas pessoas, que eu não citarei nomes, comentaram que o senhor prometeu piada de tiozão e tá parecendo professor de metodologia do primeiro semestre. O que você tem a dizer sobre isso? Que eu vou me esforçar mais, eu prometo. Que é difícil ser engraçado às 9 da manhã, né? Sim, e é difícil falar sério e ser engraçado ao mesmo tempo, mas a gente promete que vai tentar, né? Estaremos tentando. Então é isso. Agora nós estamos no nosso episódio número 2, que é... Você tem ansiedade Prime? Então, Marcelo, me conte, Marcelo. O quê? Eu tenho ansiedade Prime, Marcelo. Você tem. Só pra quem explicar a piada, né? Isso é um meme, né? Que tem o Amazon Prime e a pessoa foi, em vez de perguntar se tinha Amazon Prime, perguntou se tinha ansiedade Prime, né? E normalmente a resposta é sim, né? Muitos de nós têm ansiedade Prime. Tanto que a pessoa respondeu, né? Eu tenho os dois. Tenho os dois. E, enfim... Na verdade, todo mundo tem ansiedade, né? Ansiedade é uma das emoções que, na verdade, a emoção básica dela é o medo. Então, a ansiedade, ela é uma emoção que já vem no hardware, de fábrica. A gente não precisa aprender a ter ansiedade, aprender a ter medo. Veio com a evolução, Exato. né? Quem viu Divertidamente sabe que, por sinal, um ótimo filme, com excelente embasamento científico, teve consultoria do Paul Ekman. E aí, o que acontece? Todo mundo tem essas emoções, né? Os personagenzinhos lá, né? Então, medo, raiva, tristeza, alegria, nojo. Tem também a surpresa, mas isso é um debate. Tem alguns teóricos que acham que a surpresa não é uma emoção básica, mas enfim. De modo geral, todo mundo tem. E quando eu digo todo mundo, não é só os humanos, tá? Se você tem pets, você vai ver essas emoções nos pets de vocês. Sim, inclusive Cook Maria tá aqui realmente chorando na porta, ansiosa porque não ouviu a voz do papai. Exato, né? Então, e isso vem junto com a nossa evolução. Então a gente se desenvolveu, né, na nossa história filogenética a ter emoções e cada uma delas vai ter um papel super importante. Por que a gente tem ansiedade, né? Ansiedade, a gente diz que é o medo projetado para o futuro. Então, quando a gente tem ansiedade, é o nosso organismo, de alguma forma, tentando nos alertar que tem algum tipo de perigo. Pode ser ele, vamos dizer assim, mais físico, como na nossa história foi, tipo um tigre dente de sabre espreitando, né, atrás de um arbusto. Como diz na Bahia, né? Na Cocó. Na Cocó. Tava ali na Cocó. Né? Parece que o tigre dente de sabre é barril dobrado. É barril dobrado. Eu já sou quase fluente em baioneta. Sim, ele é nível B2 em baioneta. Então, assim, todo mundo tem, porque a gente precisou dessas emoções. E todo mundo tem ansiedade, e não é pouco, por uma razão muito simples.
nesse exemplo do tigre de dente de sabre, é muito interessante a gente pensar assim, bom, imagina assim, tá eu e a Anne, lá nos primórdios, né, da nossa história filogenética na África, sentadinhos... O que é filogenética, Marcelo? Fala a língua de gente aí, na moral. Filogenética é a nossa história biológica, vamos dizer assim. Não é a nossa história escrita por pessoas, é a nossa história que tá no nosso gene. Tudo que construiu isso. Então tá eu e a Anne lá, na savana africana, há 300 mil anos atrás, e todo mundo, né, já lembrando, né, todo mundo é africano na sua origem. A gente tá lá sentadinho, né, no entardecer, e atrás da gente tem um arbusto que faz um faz um barulho. Eu aqui em 2022 já tô ansiosa com essa história, imagina lá. Imagina na época. Aí eu e a Anne, a gente vai ter duas reações diferentes, porque a Anne já tava com uma estrutura ali pra ansiedade bem desenvolvida e eu menos, vamos dizer. A reação da Anne é sair correndo. Ouviu o barulho e saiu correndo. Eu pensei, não deve ser nada, né? Isso na minha linguagem pré-histórica, né? Tipo, né? E aí, se fosse um falso positivo, ou seja, achar que era algo e não era, pra Anne, o máximo que ela teve de prejuízo foi sair correndo e voltar. Talvez eu tenha comido mais um pedaço do antílope, né? E ela perdeu esse pedaço, mas fora isso, sem grandes problemas. E eu não tive prejuízo nenhum. Agora, na situação contrária, de ser um falso negativo, a gente achar que não era nada e era, eu faleci, né? Eu jazi e a Anne sobreviveu. Que nem o GTA, né? Você morreu. Se eu tentando ser families aqui, tu vai ter um palavrão. O editor vai pôr o efeito sonoro agora. Então, assim, o custo da gente achar que tinha um perigo e não tinha sempre foi muito baixo. E o custo de achar que não tinha e ter era a morte. Então, assim, aqueles que achavam que não tinha e tinha, ficaram para trás. E a seleção natural mandou os ansiosos para frente, né? Então, os ansiosos é que sobreviveram. Então, assim, resumindo, o bagulho é louco. Então, assim, quem tem ansiedade sobreviveu. Passou o gene pra frente. Exato. E hoje nós somos seres ansiosos porque os nossos ancestrais fugiram do tigre dente de sabre, no mínimo dos sonzinhos lá do arbusto, né? Exatamente. Basicamente isso. Exatamente. Só que isso faz com que a gente tenha um alerta que ele seja bem sensível. Mas assim, uma pergunta antes. A ansiedade é só essa vontade de correr, de sobreviver? O que ela causa no nosso corpo, assim? Tipo, tem mais algum sinal que ela dá quando a gente tá ativado por ela, assim? Na verdade, todos os sinais que a gente vai falar agora de ansiedade, eles são, em resumo, essa vontade de sobreviver frente a um perigo. Porque cada uma delas tem uma função. Então, por exemplo, o que são sintomas de ansiedade? Então, a pessoa começa a ter taquicardia, o coração acelera, começa a hiperventilar, começa a respirar rápido, respiração de cachorrinho, né? Começa a suar, começa a ruborizar, né? Então, a face começa a ficar quente e vermelha, né? Então, o que é isso? Isso é o teu corpo se preparando para uma reação que a gente chama de luta ou fuga. Se tinha o dente de sabre, né? O tigre dente de sabre, né? Lá atrás, e a Anne queria sair correndo, a frequência cardíaca e a respiração tem que aumentar. Os membros externos, né, braços e pernas, têm que ser mais irrigados do que os internos. Então, isso tem a ver com, tipo assim, eu tô ali parada, né? Tô 0 km por hora. E aí eu preciso correr meus 20 km por hora, não aqueci de forma alguma, então isso tem a ver com o corpo meio que pré-aquecendo a gente. Isso. Pra correr? Isso. É o corpo, quando a gente vê o cara no eu ia dizer acostamento do campo de futebol. Como é que é a área de fora do campo de futebol ali? Eu super futebolístico, né? Agora que tu me perguntou, eu esqueci. Mas se eu não tivesse falado nada, eu ia falar. Enfim, na área do lado ali dos reservas, né? Quando tu vê o cara aquecendo ali, correndo de um lado pro outro, é tipo isso que a ansiedade tá fazendo. Ela tipo, se precisar entrar em ação, tá pronto. Tá? E aí... Isso vai gerar uma série de desconfortos, porque se a gente não vai sair correndo e a gente começa a estar com a frequência cardíaca lá em 120 batimentos por minuto e respirando igual um condenado, a gente vai ter muito desconforto. E por falar em desconforto, Marcelo, eu tenho uma dúvida que é genuína, tá? Era caganeira? Caganeira tem a ver com ansiedade, porque... Tem.
Tem. É comum, não queria estar me expondo aqui, mas já expondo pelo bem da ciência, né? Por que toda vez que eu tenho uma crise de ansiedade me dá caganeira? Então, o piriri da ansiedade, ele tem a ver com isso. Lembra que eu falei que tem que irrigar os membros externos e deixar os internos de lado um pouco, né? Então, porque a gente vai ou sair lutando com os braços ou correndo com as pernas. Isso significa que a área interna, né? Então, as vísceras, elas deixam de ter irrigação e deixam de ter investimento energético ali, né? Então, o que o corpo faz? Entre eu ficar digerindo 1,5 kg de feijoada pra sair correndo e não ficar, meu corpo acha melhor eu não ficar digerindo 1,5 kg de feijoada. Então, dá ânsia de vômito e piriri. Então, a pessoa vomita. Misericórdia. Porque não dá pra ficar digerindo. Por isso que muita gente também tem dor de estômago, porque talvez não chega a dar a caganeira ou o vômito, mas é porque o intestino e as vísceras, elas param de funcionar por um tempo, e isso também dá desconforto. E aí tem alguns teóricos também que dizem que isso também ajudaria a espantar os predadores, que é a pessoa se cagar e vomitar, porque isso seria um sinal de doença. Então, seria como se... não vou... Faz sentido, né? Não vou comer essa presa porque tá doente, né? Porque se a gente vai caçar alguma coisa. Digamos que nós sejamos os predadores, tá? Aí a gente tá caçando, sei lá, um javali. Uhum. E o javali começa a se cagar e vomitar e tremer no chão. Eu não vou querer comer aquela porcaria daquele negócio, porque vai estar... Porcaria não, desculpa, Luísa Mel. Desculpa, Pumba. A porcaria é porque ele é um porco, né? Mas, continuando, mas Sobe o som do Rei Leão agora. Quando eu era um filhote. Sim, eu não vou querer comer o Pumba, porque ele parece estar podre. Então faz sentido, Isso. Dá pra pensar desse jeito, né? Também dá, né? Algumas espécies até desenvolveram isso, né? Os gambás, tem várias espécies, né, que eles expelem fezes e urina de uma forma protetiva, assim, né? O polvo, ele expele uma tinta, né? Não vou saber te dizer. Biólogos que estejam nos ouvindo aí, me ajudem, né? Alô, biólogos! Né? Eu sei que isso é uma função... Vamos falar sobre etologia aqui num próximo episódio, Exato. Por favor. Pra quem não sabe, etologia é tipo psicologia dos bichos. É comparação, né, entre humanos e outros animais. Então, o próprio suor, tem alguns teóricos que dizem que tem a ver com, além da refrigeração do corpo, que tem a sua função, seria para o predador não conseguir segurar a gente, né? Então a gente ficaria mais escorregadio, enfim. Então tem várias funções essas reações que a gente tem. No caso, assim, elas teriam lá na savana africana. Você sentado no teu quarto tentando estudar para a prova de amanhã não ajuda em nada. E esse é um grande problema da ansiedade, esse deslocamento de contexto. Então a gente está hoje numa selva de pedra, onde... no Brasil não tão raramente, né? Mas assim, menos frequentemente a gente tem ameaças físicas e mais ameaças simbólicas, né? Vamos dizer assim, não passar numa prova, passar vergonha num evento social, essas coisas assim. E que para essas situações, ter caganeira e suar e ficar ofegante não vai ajudar. Mas é que o corpo, ele não sabe disso. A nossa evolução cultural, ela foi muito mais rápida do que a evolução biológica. Do que a evolução, né? Tem uma coisa que, uma vez, assim, tu me contou que tem um tal de um sistema simpático. Isso. Que não é nada simpático. Como é isso? Então, a gente tem um sistema nervoso autônomo, que é um conjunto de estruturas do encéfalo, do telencéfalo e do que vai descendo pela coluna. É, assim, os nervos, né? É o que tem dentro da cabeça e desce para baixo, assim, né? Pela coluna e liga com os órgãos ali. E esse sistema tem duas divisões, assim, né? O sistema simpático e o sistema parasimpático. Eles funcionam como um grande freio e acelerador do corpo. Então, o sistema simpático, ele vai ser o acelerador. Ele vai botar a gente para funcionar. Então, ele vai acelerar o coração, vai acelerar a respiração, ele vai dilatar a pupila. Vai acelerar a caganeira também? Vai acelerar a caganeira, vai dilatar a pupila. Então, ele não é nada simpático. I rest my case. Não, Tinha é que só mudar o nome.
E o parasimpático, ele é como se fosse o freio, né? Ele vem pra baixar as coisas. Então, quando a gente fica ansioso, a gente tende a perceber nos estudos um aumento significativo do sistema simpático e uma diminuição do parasimpático, né? Muitas vezes pode ser até uma desregulação desses. Então, é essa a função que esses sistemas têm, né? E aí liga com uma série de cascatas hormonais, que não vou entrar em detalhe aqui. Então, recapitulando, a ansiedade, ela prepara o nosso corpo para uma possível luta, uma possível fuga, que eram coisas dos primórdios, que fazia muito sentido lá na época dos nossos ancestrais. Só que hoje em dia, a menos que tu esteja sofrendo alguma questão física, né, de tipo, como é que eu posso dizer? Sei lá, tá sendo assaltado, sei lá, sua vida tá em risco, realmente, né? Não faz sentido isso acontecer com o nosso corpo, porque o que tá na nossa cabeça não pode sair da nossa cabeça, né? Exato. É como o meu terapeuta falou, beijo, Thiago. Ele falou uma vez pra mim uma coisa que ficou muito enraizada na minha cabeça, que é assim, a palavra cachorro não morde. Então, assim, eu não preciso ter ansiedade por estar pensando num cachorro, mas o meu corpo não sabe disso, né? O meu corpo não entende que não é uma ameaça real. Exato. E ele começa a entrar nessa espiral, né? E aí eu tenho uma pergunta pra você. O pânico seria tipo uma ansiedade? Porque também dá aquele desconforto, né? E, tipo assim, se ele é uma ansiedade, qual seria a diferença entre uma crise de ansiedade e uma crise de pânico? Boa pergunta. Aqui, a gente volta e meia, acho que no podcast a gente vai estar lidando com essas questões conceituais. E só um disclaimer, né? Na psicologia, a gente não é dono das palavras. Então, tipo, ansiedade, medo, pânico, essas coisas, elas têm um uso coloquial do cotidiano das pessoas e que não é a psicologia que vai estar regulando o jeito que as pessoas falam. Mas em termos técnicos, existe uma diferença entre uma crise de ansiedade e um ataque de pânico. A crise de ansiedade é um pico, né? Vamos imaginar assim, a ansiedade como um gráfico que vai subindo e descendo ao longo do dia, né? E no momento em que ela vai muito para cima, a gente vai ter então um pico de ansiedade, a pessoa vai ter uma série de sintomas, vai ser super desconfortável. O que é o ataque de pânico? O ataque de pânico, ele é tudo isso. Só que a pessoa, ela vai ter uma série de interpretações sobre o que está acontecendo um pouco piores, vamos dizer assim. Ela começa a achar que ela está passando mal de outra coisa. Então, por exemplo, esses sintomas que a gente falou físicos da ansiedade, eles podem ser interpretados como: meu coração tá batendo muito rápido, eu vou ter um infarto. Eu tô tonta, então eu vou desmaiar. Eu tô tendo caganeira, eu tô muito estressada, vou ter um AVC. Então, assim, as pessoas começam a achar que elas vão ter algo catastrófico, que normalmente é de natureza de ou um dano físico muito grande, ou morte, ou perda da sanidade, né? Então, a pessoa, vou ficar louca, esse tipo de coisa assim. Meu Deus, Marcelo. Então eu tive várias crises de pânico durante a vida. Sim. Não sabia, inclusive. Tem uma história muito clássica, né? Que é, em 2017, eu tive um episódio de burnout lá no trabalho que eu tinha. E foi logo no nosso início de namoro, lembra? E eu não tinha plano de saúde nessa época. E aí eu tava muito mal. Tu foi me buscar no trabalho. E aí eu comecei a sentir muita dor e comecei a achar que eu ia perder a sanidade, que eu ia morrer. E aí a gente foi parar no HPS ali em Porto Alegre, que é um hospital público. E lá eu não consigo me comunicar quando eu sinto muita dor, né? Então eles iam aplicar dipirona na minha veia, eu tenho alergia de dipirona, e eu comecei a gritar. E aí foi horrível, assim. E no final eles me deram um diazepam. Eu dormi 8 horas e você ficou 8 horas sem saber de mim também, Sim, né? Foi desesperador. Mas também. essa foi uma crise que ficou muito marcada na minha cabeça, assim, porque enquanto estava acontecendo, eu não tinha a mínima noção de que eu tava tendo uma crise de pânico, né? E ela acontece de várias formas, assim, que eu acho que é importante
comentar que é tipo assim, a pessoa pode sentir muita dor, é normal que a pessoa sinta dor nos músculos também, né? É normal que a pessoa sinta tontura, algumas coisas, tipo, alguns sintomas que a gente não comentou aqui como os principais, né? Mas tem alguns que aparecem vez ou outra e que assim, existe uma forma de contorná-los, né? Sim. Que a gente vai falar no próximo bloco. Mas antes... Fica com o eu anúncio acho dos que... nossos patrocinadores, não. Tomara, né? Fica aqui, ó, o espaço pro patrocinador. Mas antes, eu falando sobre isso, assim, me veio um insight. Em tempos de Covid, tá? Em que um dos principais sintomas do Covid é a falta de ar. E um dos principais sintomas da ansiedade também é a falta de ar. Como é que eu vou saber se eu tô tendo uma crise de ansiedade ou se eu tô tendo Covid mesmo? Ótima pergunta. Antes do Covid, a gente já tinha esse problema, que era como saber se eu tô com falta de ar de verdade ou eu estou com sensação de falta de ar. Porque para quem tá sentindo, é igual. Não vai ter muita diferença. Então, antes a gente tinha que lidar com as pessoas que tinham problemas respiratórios, por exemplo, bronquite asmática, asma, esse tipo de coisa assim. E que por sinal, é uma comorbidade muito comum. As pessoas que têm esse tipo de problema respiratório ao longo da vida terem pânico, né? Mas a gente ia aprendendo a diferenciar e também ia fazendo consultas regulares com o pneumologista para saber se estava tudo bem, se precisava usar bombinha, essas coisas foi assim. Foi assim que eu descobri que eu não tinha asma, Exato. Né? Que a minha vida foi uma mentira. Exato. Não, talvez tu tivesse tido no passado, mas no momento não, né? E aí o que acontece? Veio o Covid. Com o Covid, ele passou então a ser uma coisa surpresa. A gente não sabe se a gente tá ou não, até fazer um teste e tal, né? Então, uma coisa que eu passei a recomendar para os meus pacientes que têm pânico e tava ali no auge do Covid era comprar um oxímetro, né, mais simples assim, e no momento de crise botar no dedo e ver o que estava aparecendo. Se baixasse de 90% de oxigenação, aí bom, então provavelmente era realmente uma falta de ar e não só a sensação. Porque não tem muito como diferenciar. Então, se você tem pânico... E tem como diferenciar a pessoa que tá vendo você, por exemplo, você tá tendo uma crise, que não sabe ainda se é Covid ou se é ansiedade. Você não sabe diferenciar muito pelo mal-estar que você tá passando, né? Mas uma pessoa que tá de fora, ela consegue diferenciar ou realmente a única forma é o oxímetro? Assim, se for uma crise de falta de ar mais intensa, a gente vai ter outros sinais, tipo arroxeamento das extremidades, né? Então, dos dedos e da boca. E tem uma característica que talvez quem tá de fora consiga perceber um pouco melhor do que quem tá em crise, é o início abrupto. No Covid, a gente vai ter uma perda gradual da capacidade respiratória. Então, a pessoa ela vai aos pouquinhos ficando com dificuldade de respirar. A pessoa que tá com pânico, ela, sei lá, uma hora atrás estava respirando bem e agora ela tá com falta de ar. Isso não faz sentido pra Covid. Do nada virou a chavinha. Do nada o Covid atacou. Não é assim que o Covid funciona. Pelo menos não parece assim, né? Até onde a gente entende. Então, nenhuma evidência disso. Então, uma outra coisa que quem está de fora pode ajudar é ver esses outros sinais físicos, né, de uma falta de ar mais extrema e dessa questão da linearidade do tempo, né? Então, agora há pouco você estava bem, estava respirando e agora está com falta de ar, então muito provavelmente não é Covid, né? Mas sempre bom descartar, né? Sempre bom ter um oxímetro ali para descartar. E também daqui meia hora, uma hora, quando passar a crise de ansiedade, se a pessoa voltar a respirar normal e deixar de ter falta de ar, também provavelmente era ansiedade. Tem uma coisa que você faz comigo que é contar 15 minutos, né? Isso. Tem a ver com uma curva da ansiedade. Como é isso? Isso. Então, como a gente tem comentado, a ansiedade ele é um processo muito fisiológico, né? Como ela tem uma emoção muito primitiva, ela tem muita influência da cognição, do pensamento, mas ela funciona muito sozinha, se ela quiser, né? No automático. Então, ela depende muito de processos fisiológicos independentes para acontecer. E o que acontece? Pense nesse momento de ansiedade. Batimento cardíaco lá, 120, 140, hiperventilando, suando, com piriri. Tudo de ruim acontecendo. Não só desconfortável para a pessoa,
como isso tem um custo muito grande pro corpo. É como eu costumo falar para meus pacientes que é como a gente tá correndo sem sair do lugar, né? Tipo o carro em ponto morto e você acelerando a 8.000 rotações sem ir para lugar nenhum. Tá gastando combustível igual, né? Pro carro tanto faz se você tá 120 por hora ou tá parado. Tá as 8.000 rotações lá comendo solto. E, evolutivamente falando, não é interessante pro corpo ficar gastando esse mundo de energia sem necessidade. Então, ele tem um timer, vamos dizer assim. Passado um período que isso varia de organismo para organismo, mas a gente sabe que entre 15 e 30 minutos, mais ou menos, se não tem nada que vá reforçar assim, você realmente está em perigo, o corpo começa a desacelerar. Então, assim, você tá tendo a crise de ansiedade e o teu corpo entra eu ia falar em combustão. Não deixa de ser, né? Tá queimando ATP ali, né? Tá queimando energia. Sim. Mas e no momento em que ele começa a ver assim, passou 10 minutos, passou 15, passou 20, não veio um tigre, não tô apanhando, não saí correndo, eu tô só tentando ler um texto de história medieval pro Enem. E ainda assim, eu tô assim, daqui a pouco eu disse, não, então provavelmente não é nada. Se precisar, eu volto a ficar ansioso de novo, mas... Então, mesmo que a gente não faça nada, absolutamente nada, a crise de ansiedade vai passar. Porque o corpo ele não consegue ficar esse tempo todo ansioso nesse nível. Talvez fique uma ansiedade basal, um desconforto, mas... aquela crise ela vai passar, o corpo ele não consegue ficar. É como aquela metáfora, né, que eu falo, que a gente é um grande copo d'água e a ansiedade é uma colher que tá mexendo esse copo d'água, né? Então, tipo, por mais que a gente tire a ansiedade, que é tirar a colher, a água ainda vai ficar um tempinho ali se mexendo até ficar estável de novo, né? Exato. Eu acho que fica muito essa questão dessas emoções residuais, né? Essa sensação de que seu corpo trabalhou um monte, esse cansaço, é normal acontecer isso, né? Uhum. A gente diz, né, que as emoções, elas repercutem mesmo na ausência do estímulo, né? Essa é a forma chique de dizer. Um ótimo exemplo disso, que até a gente tava falando esses dias, né? Acho que, não sei se foi eu, se foi você que teve um pesadelo. Acho que é você, que tem um pesadelo aqui em casa. Sou campeão dos pesadelos. E o quanto a nossa mente, ela acredita no que a gente tá passando. Então, eu não lembro que... Ah, fui eu! Foi você? Eu sonhei com a sua ex, isso, lembra? Isso. Eu sonhei que eu dava uns pau nela. Isso. Então... Só pra contar qual é a ex, pra não dar problema, é a primeira ex, é daqui de Juí. Mas ela é muito legal e eu quero muito ser amiga dela. E eu fiquei muito chateada porque eu não nutro esse sentimento por ela e eu tava ali no sonho, tipo, sentindo aquilo. E eu puta com o Marcelo também, que tinha comentado umas coisas bizarras. E eu acordei puta com a cara do Marcelo, eu falando, meu Deus, não tem sentido nenhum eu estar desse jeito por causa de um sonho. Isso, porque na nossa cabeça, ele não sabe diferenciar o que é sonho, o que não é, né, durante o sonho. E mesmo quando a gente imagina coisas acordado, para o nosso sistema límbico, para as estruturas emocionais, é a mesma coisa. Então, se eu pedir para vocês tentarem lembrar da pior situação que vocês passaram na vida e começar a tentar se imaginar lá, vocês vão começar a sentir aquela sensação de novo. Porque o corpo da gente não sabe que é imaginação, que não é verdade. Então, mesmo quando a gente acorda depois de um pesadelo e a gente se dá conta, não, isso não era real e tal, aquela emoção continua, porque o que aconteceu no sonho era 100% mentira, né? Porém, a emoção era 100% verdade. A emoção era 100% real. Então, ela demora um tempo, assim, até abaixar a emoção, né? Assim como a ansiedade, né? Como a ansiedade, né? Como todas as emoções. Só pra recapitular, então, a ansiedade, ela tem um ciclo de vida, né? Uma meia-vida ali, que geralmente vai de 15 a 20 minutos, depende de cada pessoa, porque é quando o seu corpo começa a perceber que não existe um perigo iminente, que você tá bem, que não precisa daquilo tudo, né? Uhum. Que você se emocionou, mas que passou, ou que já passou, que tá tudo bem, né? Então ele vai fazer uma baixa, e aí nesse momento que a gente começa a se recuperar da crise de ansiedade.
Mas, aproveitando esse gancho, eu tenho uma pergunta muito genuína também. Existe alguma forma, tipo, algum psicofármaco, ou alguma terapia, ou alguma coisa assim, que faça a crise de ansiedade parar antes do tempo? Ou sei lá, ou diminuir gradativamente, assim, mais rápido do que o normal? Então, o manejo de crise de ansiedade, a gente diz que é profilático. A gente tenta fazer com que ela não aconteça. Então, a gente, através da terapia ou através de outras medicações, a gente tenta tornar a pessoa mais resiliente para que as situações que ativam ela não ativem mais, né? Então, não vou entrar no mérito de qual medicação, porque também não quero incentivar ninguém a ficar se automedicando. Mas, em termos de terapia, a gente, por exemplo, se a pessoa fica muito ativada... Mas existe. Existe a medicação. Existe. Tá. Né? E você toma, tipo, rapidinho ali... Não. E ela para a sua crise. Não. Não é assim que funciona? Não. É uma medicação de uso contínuo que vai te tornar um pouco mais resiliente e menos suscetível a ter crises ao longo do tempo. Esse tipo de medicação que tu estava descrevendo, ela não é legal de usar, tá? Não que ela seja ilegal. Ela não é interessante. Ela é legalizada, mas ela não é interessante ser usada. Seria isso? Isso, porque ela passa a se tornar mais uma estratégia de evitação. Porque todas essas coisas que ativam a crise de ansiedade numa pessoa, em terapia, a gente vai estimular ela e através de técnicas específicas vai fazer ela enfrentar essas coisas até que elas deixem de gerar crise de ansiedade. Então, no momento em que, por exemplo, a pessoa, eu já vi casos assim que a pessoa tinha crise de ansiedade de subir escada. Por quê? Porque começava a dar taquicardia, começava a sentir o coração, começava a ter crise de pânico. Então, a terapia para essa pessoa vai envolver ela conseguir enfrentar, sentir o coração dela bater aceleradamente, sem desenvolver uma crise, né? E no momento em que a gente tem essas medicações de ação rápida, a pessoa ela começa a ter... A gente destreina a cabeça, né? Ela passa a ser exatamente igual eu não vou subir de escada porque senão eu vou ter uma crise. Então toma a medicação, né? Uma parente muito próxima a minha, não vou dizer que é a minha mãe, ela tava tomando bastante esses remédios, assim, tipo, pra ansiedade, né? E chegou um momento que ela tava tão viciada no remédio que ela tava tendo mais sintomas de abstinência ao remédio do que da própria ansiedade e do pânico, né? Então, o médico agora, o novo psiquiatra dela, resolveu tirar e fazer... Ela tem que fazer terapia, inclusive vou usar esse podcast aqui, me ajudem, comunidade. Mãe, faça terapia, por favor. Então tem uma série de questões, outras, né, que essas medicações têm também, que são problemáticas. Então, assim, não que elas não existam e talvez em situações muito pontuais, assim, elas não possam ser usadas, não estou também demonizando esse tipo de medicação. Mas é sempre bom evitar porque elas tendem a ser mais prescritas do que o necessário, a pessoa que toma tende a tomar mais do que precisa. Seria bom usar como um último recurso, né? Isso, né? Então, por exemplo, assim, eu não vou ter tempo de trabalhar isso na terapia, eu tenho que fazer uma viagem muito importante agora. Bom, azar. Vai lá. Faz, usa, né? Beleza? Mas, go for it. Mas assim, no longo prazo não é interessante. Então, a gente vai ter essas estratégias, né, profiláticas, vamos dizer assim. E vai ter as estratégias de manejo, que é durante a crise de ansiedade, como eu tentar ir aos poucos diminuindo um pouco o desconforto, ou eu conseguir tolerar esse desconforto até o fim, até passar a crise, porque lembrando, toda crise de ansiedade, todo ataque de pânico, ele passa, né? Então, a gente não precisa fazer nada, mas se quiser fazer, se quiser tentar ajudar, assim, um pouco a tornar menos desconfortável, tem estratégias para isso, né? Existe uma estratégia muito famosa, né? Que todo psicólogo posta no Instagram, que eu acho muito massa, que toda vez que aparece, eu vou lá e reposto, porque tinha que ser ensinado na escola, né? Que é a técnica do gelo. Sim. Você pode falar um pouquinho mais como é que essa técnica funciona e por que ela funciona? Então, a famosa técnica do gelo. O gelo, então, a gente basicamente em momentos de crise, e não é só para ansiedade, são momentos de desregulação emocional muito intensa. Pode ser de raiva, pode ser
ser de tristeza, enfim. E o que a gente faz? A gente pega uma pedrinha de gelo, 2 na verdade, põe em cada mão ou na dobrinha do braço, né? Ali do outro lado do cotovelo. No sovaco do cotovelo. E segura essa pedra de gelo até ela derreter. O que essa pessoa vai sentir? Ela vai sentir dor. Ela vai sentir outro desconforto. Então, só que esse é um desconforto que ele é inofensivo, né? Ele não vai queimar a pele. E muito mais tolerável, diga-se de passagem, né? É muito mais tolerável a dor de um gelo queimando a palma da mão do que todo o desconforto que você tá passando com a crise, Isso. Então, aquilo vai fazer... Funciona por diversas razões, mas uma delas que eu acho interessante é porque ela funciona como uma grande distração. Porque o que faz essas emoções também se manterem ali? É o nosso fluxo mental. Então, por exemplo, eu tô tendo uma crise de ansiedade e eu tô ciente disso e eu começo, por exemplo, a prestar atenção no batimento do meu coração, na minha respiração, na minha garganta, que eu tô com a sensação que tá fechando, na minha tontura, no corpo que tá ficando gelado e parará. E isso tudo vai me deixar mais ansioso. E quanto mais ansioso eu fico, mais essas sensações aumentam e mais eu presto atenção nelas e isso vira um loop até que o corpo entra no platô, aquele da ansiedade, e depois começa a descer. Então, uma forma de interromper esse ciclo de retroalimentação é a gente conseguir se distrair com alguma coisa. Só que é muito difícil se distrair quando a gente está com esse nível de ativação emocional. Então, às vezes, precisa de um estímulo ou outro, por exemplo, uma dor ou um desconforto, né? E aí, ficar segurando aquilo ali vai fazer você prestar mais atenção no desconforto da mão do que nas outras coisas. É bem difícil ignorar esse desconforto da mão. E aí, sim, né? Digo isso como uma frequente usuária do gelinho e sim, não tem como ignorar o gelinho. Uma vez o gelinho na mão, a crise tá no chão. Podia ser o slogan desse episódio. Exato. Né? Gelinho na veia, ansiedade na cadeia, né? Então, Muito bom. Meu Deus, Então o gelinho funciona, né? Claro, ele não é uma cura, ele não é uma coisa assim, nossa, vai resolver tua vida, também não funciona de forma imediata, também não é fácil de usar, porém é um recurso interessante. Tem outros que a gente pode trabalhar em terapia, outras estratégias que a pessoa usa, normalmente a gente tem um plano de ação para esse tipo de coisa. Mas é uma estratégia, né? E também eu topei falar sobre ela aqui, porque como a Anne falou, é uma coisa que tá todo mundo postando o tempo todo, tá em todos os posts de Instagram. Então, azar. E realmente funciona. A gente veio trazer aqui a gente trouxe pra falar que funciona, que não é balela de psicólogo, que é algo que funciona mesmo. E uma das coisas também que eu queria pontuar aqui é uma coisa que foi muito uma mudança de vida pra mim, de uma pessoa que vinha de crises terríveis de ansiedade, pânico, e agora eu sou muito mais regulada, muito mais ok. Eu acho que raramente eu tenho uma ansiedade aqui e ali, né, amor? Não, uma ansiedade eu tenho bastante. Agora, a crise eu não tenho mais. Uma coisa que funcionou muito foi a DBT, que é a terapia comportamental dialética, não é isso? Isso. É isso, né? É que DBT é em inglês, né, a sigla. É DBT, né? É. Como é que fica em português? TCD. TCD. Ah, é muito mais bonito DBT. É. Dialectical Behavioral Therapy. Isso. Beijo, Marsha Linehan, a criadora da DBT. E na DBT, eles trabalham bastante a questão de habilidades sociais, estratégias sociais também, ou de regulação da emoção e de tolerância ao mal-estar e mindfulness, essas coisas assim. E o conjunto dessa obra toda faz um milagre na vida da pessoa. Se você se propõe a fazer, né, a DBT do jeito que o grupinho, que são várias pessoas juntas fazendo, compartilhando suas histórias, assim, é muito bacana. E uma coisa que me ajudou muito foi a tolerância ao mal-estar, que é um módulo específico que é quando a gente tá em crise, é manejo de crise. Ele fala dessa técnica do gelo, não só de segurar o gelo na mão, como também você colocar a sua cara inteira numa água
gelada funciona. Ou colocar o gelo nas bochechas também funciona. E como o Marcelo disse, funciona não só para uma crise de pânico ou ansiedade, como também para uma crise de um acesso de raiva, de uma tristeza profunda que não quer passar. Tipo, o bom do ADBT é que eles ensinam que as emoções, elas não são ruins nem boas, elas são emoções. Mas vou aproveitar para te interromper, porque não queremos dar spoilers de um futuro episódio em que a gente vai falar só sobre isso, né? Ai, meu Deus, é verdade. Olha eu, ansiosa. Então eu sei que você é super Marsha Linehan tatuada assim no braço, mas a gente retoma essas coisas. Se eu pudesse, eu tatuava DBT na minha cara. Né, numa próxima, com um colega aí que talvez tope participar com a gente, que vai falar com até mais propriedade do que a gente sobre isso. Pois é, porque DBT é algo que é amor. A gente precisa falar aqui num próximo episódio. Então, aproveitando pra fazer o resumão, senta aí que é a hora da revisão. Como é que você falou? Chegou a hora da revisão. Isso aí. A ansiedade, ela é algo que tá aqui na nossa configuração desde que a gente nasceu, né? Ninguém desenvolve, todo mundo já vem com ansiedade instalada no pacote, né? Exato. Ela, geralmente, em crises de ansiedade, vai ter um tempo que ali a pessoa precisa esperar o ciclo até passar, ok? Massa, toda ansiedade passa, todo pânico passa, né? Existem formas de manejar essa crise com a técnica do gelinho, nosso amorzinho, né? Uhum. Com várias outras técnicas, psicoterapias e, inclusive, dá pra tratar com psicofármacos, mas isso daí é uma questão que é muito importante ser tratada com um profissional que esteja te acompanhando, né? Se você, pessoa que chegou até aqui, ou já sabe que tem ansiedade, ou começou a se perguntar, ou procura ajuda de um profissional se tu não tem, ou se tu já tem uma ajuda de um profissional, converse bastante com ele sobre manejo de crise, né, que é muito importante. Todo profissional da área da saúde sabe manejar uma crise, da saúde mental, vale, né, sabe manejar uma crise de ansiedade, de pânico, e é muito importante que tu tenha esse contato com o profissional para saber qual é a medicação que tu teria que tomar caso precise, qual é a terapia que tu tem que fazer caso precise. É sempre bom isso, porque aqui no podcast a gente fala bastante sobre como as coisas funcionam, a gente conta o porquê que as coisas acontecem, né? Mas a gente quer deixar bem claro que a gente não tá aqui pra diagnosticar ninguém, nem pra receitar nada pra ninguém. Isso. Que a gente ensina, assim, os primeiros socorros, né, psicológicos, que é, tipo, pegar um gelinho ali, não faz mal a ninguém, não afeta ninguém e funciona. A gente pode definir o nosso papel aqui como ser uma fonte de informação geral sobre essas coisas. Que nem a gente falou de ansiedade, crise de ansiedade. Não quer dizer que você que está ouvindo vai sentir e ter crise de ansiedade exatamente do jeito que a gente está falando, nem que exatamente as coisas que a gente falou que ajudam ou atrapalham vão te ajudar ou atrapalhar. Isso é a função do profissional que vai estar te acompanhando. Isso, inclusive, eu digo que é sempre a diferença entre um bom serviço, né, de saúde mental ou de ajuda específica para um coach genérico, porque não tem receita de bolo. Então você tem que ir atrás de um profissional que vai saber te escutar, que vai saber te orientar, que vai saber te dar as ferramentas para lidar com isso, né? Não saia fazendo coisas que você ouviu num podcast, né? Então... Sim, é muito importante. A gente não quer entrar na mesma caixinha dos coaches de Instagram, por favor. Tirem Exato. A gente dessa caixinha. Se a gente entrar, tirem a gente, né? Por favor, alguém avisa. Olha, vocês estão fazendo a receitinha de bolo. Não é assim que funciona. Mas
Mas é isso, né? Eu acho que deu bastante pra ilustrar como é que funciona a ansiedade. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, manda uma DM para o Instagram, @doutordemente, ou o Twitter, @Marcelo Rigoli. Ou também, se você quer enviar alguma sugestão de algum assunto, de alguma pessoa pra gente chamar aqui no podcast, pode ficar à vontade pra mandar pra essas mesmas DMs, ou postar no Twitter e marcar a gente, ou, sei lá, dá seu jeito, faz um sinal de fumaça que a gente vai ouvir. Exato. Né? Ouvir não, né? O sinal de fumaça a gente vai ver. Mas sim. E é isso. Eu acho que chegamos ao fim de um episódio. Chegamos e eu tô muito feliz que eu não entrei no clichê de explicar que medo vem do Phobos e baixar o Cortella, né? O medo que vem do Phobos, que significa o medo do grego. Então, assim... eu não aguento mais. Então, Marcelo acabou de fazer a alegria do editor que tinha me pedido pra tu imitar o Cortella e de metade do Twitter que ama as tuas imitações do Cortella. Um beijo pro Twitter. Twitter que vem do grego pequenas mensagens de texto que são enviadas nas redes. Marcelo, você não é o Cortella, Marcelo. Hoje eu vou ser o Cortella aqui na minha semana. Vou atender os pacientes que vêm do grego esperar, né? O paciente, ele espera o tratamento. Tá bom. Tchau. Eu vou fazer uma denúncia aqui, que o Marcelo só sabe imitar o Cortella porque o sotaque da cidade que ele nasceu, que é Ijuí, no Rio Grande do Sul, é parecido com o sotaque do Cortella. Então, pra ele, é uma segunda-feira. Então, é isso aí. Sabe a cidade dos Ricks, do Rick and Morty? Aqui é igual, só que do Cortella. Todo mundo é o Cortella. Tá bom, pessoal. Vou aproveitar aqui, senão esse homem vai ficar imitando o Cortella demais. Não vai tá dando, né? Vou aproveitar para encerrar o nosso podcast. Um beijo, um queijo e um gelinho na mão. Muito obrigada pela sua presença e sua paciência até aqui. E até o próximo episódio. Falou, gente. Um beijo. Ai, Marcelo!